Olá pessoal, meu nome é Leia, eu sou a professora que estará presente durante o semestre para acompanhar vocês, para orientar vocês, dar um apoio no estudo com a disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação, que é uma disciplina que é ofertada na modalidade à distância, né? Vale lembrar o seguinte, pessoal, que para essa disciplina é muito importante vocês manterem uma frequência de estudos durante todas as semanas, vocês fazerem as atividades e antes, inclusive, até de postá-las, em caso de dúvidas, pode me mandar essas dúvidas por e-mail, que eu sempre estarei respondendo, ok? E darei esse suporte para vocês, tá? Essa videoaula aqui eu estou fazendo para vocês e estou postando aqui porque foi a demanda aí de um aluno da turma, ok? Espero que vocês gostem e que seja válido, mas de qualquer forma ainda vale lembrar que é muito importante a leitura da apostila, né, a realização de um estudo aí, um estudo individual, ou seja, uma dedicação individual também, ok? Então hoje essa videoaula vai ser sobre a unidade 1, ok, gente? Vamos lá. Então, para a gente falar da unidade 1, é importante que a unidade 1 é uma unidade introdutória, né, sobre a gestão de TI, sobre a gestão de serviço de TI, né? Então, antes da gente começar a falar dela, é importante a gente entender o que é tecnologia da informação. O que é, gente, tecnologia da informação? Então, um autor aí nos traz uma definição, vamos ler essa definição, né? O que é TI? O que é tecnologia da informação? Todo software e todo hardware que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais. Isso inclui não apenas computadores, disk drive, assistentes digitais pessoais, mas também softwares como sistemas operacionais e os milhares de programas computacionais que podem ser encontrados em uma empresa. Então, tá aí uma definição de tecnologia da informação. Ou seja, gente, a tecnologia da informação, né, propriamente dita, ela é entendida como que todos os recursos computacionais, tanto hardware, né, pensando no aspecto assim de matéria-prima propriamente dita, os computadores, né, os HDs, ou seja, o hardware mesmo, quanto também o que? Os sistemas operacionais, os softwares, os aplicativos, ou seja, todos os recursos computacionais que a gente encontra aí numa empresa. Isso é a tecnologia da informação, né? Tá. Só que o que acontece? Para a gente gerenciar isso, ou seja, a gestão dessa tecnologia da informação, ou seja, para que a empresa possa se beneficiar desses recursos computacionais, existem uma série de atividades, né? Que desde a entrega, ou seja, desses recursos para o cliente ou para a organização, até o suporte, ou seja, garantir que a utilização também seja eficiente. Então, quais atividades aí que estão envolvidas, digamos assim, neste processo? O desenvolvimento, ou seja, se tem uma empresa vai precisar de um programa, de um aplicativo, de um software, então alguém vai ter que realizar o quê? O desenvolvimento desse sistema. Então, é uma atividade aí que está relacionada, né, com o gerenciamento de TI. A operação, ou seja, eu garantir que esse sistema seja de fato utilizado lá durante a operação, ou que os próprios outros recursos computacionais também. Então, é uma atividade que está envolvida aí com a tecnologia da informação também. Ou seja, no momento que eu vou implantar, quando eu uso um software, quando eu uso um sistema, eu tenho que implantar. Então, a implantação também é uma atividade relacionada com a TI. Né? A manutenção, ou seja, mesmo depois que eu entreguei aquele recurso, aquele sistema, aquele software, eu vou ter que garantir que que aconteça a manutenção daquele sistema, né? E o suporte, que é você dar aí um apoio aos usuários na utilização desses recursos computacionais, ou seja, tem uma série aí de atividades relacionadas à tecnologia da informação, tá? Então, gente, para que a gente faça a gerência ou o gerenciamento da tecnologia da informação, como eu digo, que envolve, como eu já disse anteriormente, que envolve essa série de atividades, né? Ou seja, desde a entrega, o suporte dos serviços, dos sistemas e recursos computacionais, existem também diversos papéis envolvidos aí. Ou seja, eu posso citar entre eles o analista de sistemas, o analista de negócios, e o analista de sistemas e o analista de negócios, ele vai justamente tanto levantar os requisitos, quanto especificar,
né, os requisitos ali que serão entregues, ou seja, que vai atender às demandas e necessidades dos clientes. Então, são papéis importantes aí nesse processo. O gerente de projetos, né, que vai garantir que todos os recursos sejam utilizados para entregar num determinado tempo e atingir um determinado objetivo para o cliente, né? Ou seja, o gerente de projeto tem que garantir que aquilo que foi acordado com o cliente seja feito, né, no tempo estabelecido, de uma forma viável aí para o seu cliente. Né, os desenvolvedores, que é quem vai desenvolver os sistemas, os administradores de banco de dados, os analistas de suportes, né, que vão auxiliar nesse processo do suporte, né, os analistas de testes vai garantir que aquilo que foi acordado foi de fato construído de forma tanto correta no aspecto funcional, mas também no aspecto de performance, no aspecto de segurança, né, e até com relação a validar se o que foi acordado no início, ou seja, os requisitos realmente estejam atendidos, né, os consultores, né, que são consultores que vai aí auxiliar as organizações, entre outros. Normalmente, gente, essa equipe aí de TI, ela é liderada pelo CEO, que é o Chief Information Officer, né? Ele que vai liderar uma equipe de TI e se trata aí do chefe de informática, né? O executivo chefe de informática, que a gente chama aí, ok? Pois bem, pessoal, continuando aí, então, nesse slide aqui eu estou apresentando para vocês a evolução do papel da TI, ou seja, no contexto em que a TI ela evoluiu, né? Antes, ou seja, na primeira fase, digamos assim, de evolução, né, de maturidade aí, inicialmente a TI ela era vista simplesmente como o quê? Como um provedor de tecnologia. Então, observe aqui que nesse ponto, o objetivo da TI era simplesmente o quê? Disponibilizar esses recursos que eu falei para vocês anteriormente, esses recursos computacionais. Eu garantir que o meu cliente ou que a organização tivesse o computador lá, né, funcionando, ou que ela tivesse um determinado hardware, mas simplesmente tendo aquele recurso tecnológico, né? Então, ou seja, a TI não se envolvia com o negócio da organização. Então, no aspecto de gestão, nesse contexto, ou seja, nessa fase, a gente se preocupava o quê? Né, a equipe de TI em gerenciar a infraestrutura de TI, né, para a organização. A gente foi evoluindo, né, e depois, no segundo ponto aqui, a TI passou a ser vista como provedor de serviço, ou seja, nesse momento, nesse ponto, né, a TI já se preocupa com o cliente, identificar as necessidades dele e entende que ela precisa focar no planejamento e na entrega do serviço para atender e satisfazer esse cliente, ou seja, ela já inicia esse processo de participação aí do negócio da empresa, né, no negócio da empresa. Então, ou seja, a gente pensando agora na gestão, aí a gente já pode entender a TI e a gestão de TI não simplesmente como gestão de TI, mas como gestão de serviço de TI, uma vez que a gente está preocupado, ou o TI está preocupado e entende que ela precisa fazer o quê? Que ela precisa prover serviços de forma a satisfazer os clientes, né? E atualmente, ou seja, no contexto atual ainda mais, digamos assim, cada vez mais a TI entende e atua como que de uma forma integrada e alinhada à estratégia do negócio, ou seja, a TI atualmente ela atua como parceira da organização, ou seja, ela pode inclusive auxiliar em novas oportunidades de negócio, né? Então, ela aí, a gente já entende que ela está trabalhando no que a gente chama de um termo de gestão, na governança de TI, ou seja, eu me preocupo tanto em ter um alinhamento, né, com todos os interessados, ou seja, garantir esse alinhamento entre todos os interessados, né, envolvidos aí no negócio da empresa, quanto também o que? Gerar valor para o negócio, né? Então, nesse ponto aqui, ou nesse momento, nesse contexto atual, é muito importante que o meu processo de TI esteja totalmente alinhado e integrado com o meu processo com o processo do negócio, com o ciclo de vida do processo do negócio, ok? Então, hoje em dia, a TI é extremamente estratégica para as organizações. Então, nesse ponto, gente, que surge a discussão, né? Ou seja, uma vez que a gente entende que com essa maturidade teve uma evolução da gente entender que a TI agora não é simplesmente prover tecnologia, né? Não é simplesmente prover os recursos, a gente tem uma discussão da diferença entre o que é
gestão de TI e gestão de serviço de TI. Qual que é a principal diferença? Né? Vale ressaltar, inclusive, que a nossa disciplina recebe o nome de gestão de TI, mas que fica aí, deveria ficar aí subentendido que é gestão de serviços de TI. Né? Então, a gestão de TI, ou seja, que a gente está falando, entendendo que a TI, nesse ponto, ela é simplesmente o que? Tecnologia, né? Ou seja, o objetivo da gestão de TI é simplesmente o que? Prover tecnologia. Entendendo TI aqui como o objetivo de prover tecnologia. Então, a gestão de TI, né, ela pode ser entendida, a gente está falando da TI, a gestão de uma TI, onde a TI é entendida como o quê? Como os recursos computacionais que são usados para atingir os objetivos organizacionais, né? Então, a gestão, nesse contexto, envolve, né, a entrega e o suporte desses recursos. Já a gestão de serviços de TI, ela tem a preocupação de prover os serviços. Então, ela não é somente agora os recursos computacionais. Então, ela pode ser, esses serviços de TI, eles são entendidos tanto como os recursos computacionais ou de TI, quanto também os recursos não computacionais, como as pessoas, os processos, né? Ou seja, e o objetivo aqui é satisfazer as necessidades dos clientes. Então, é a gente usar esse serviço de TI, que envolve tanto os recursos computacionais, como também os processos, as pessoas, né? Para atingir aí o objetivo de satisfazer as necessidades do cliente. Então, a gestão e o gerenciamento de TI, nesse contexto, ele foca em prover o serviço conforme os níveis de serviços acordados, ou seja, eu tenho que atender as necessidades do meu cliente, provendo um serviço de qualidade de acordo com o que foi acordado, né, e formalizado aí inicialmente. Então, gente, a gente observa que teve o quê? Uma mudança aí do paradigma, onde no paradigma tradicional o foco era o quê? Simplesmente a tecnologia. E atualmente o quê? A TI, né, nesse novo paradigma, a TI precisa especificar quais serviços que eu vou entregar para o meu cliente, ou seja, entender as demandas desse cliente, dessa organização, certo? Determinar que valor que esses serviços vai gerar para o meu negócio, né? E garantir que ele também seja entregue dentro de parâmetros de qualidade. Então, pessoal, nesse contexto, a gente observa que para o gerenciamento de serviço de TI, as organizações que adotam esse tipo, né, de gerenciamento, ela precisa ter normalmente ela tem algumas características que a gente pode citar aí, que vocês podem observar aí no quadro. A centralização das ações no cliente. Certamente, como a gente trabalha orientado a serviço, ou seja, agora o meu objetivo não é só, né, visar, prover tecnologia, ou seja, eu prestar serviços, né, de TI aí para as organizações, eu tenho que atender o meu cliente, eu presto serviço para o meu cliente. Então, eu tenho que estar com ações centralizadas no cliente, porque eu vou atender as necessidades dele, né? Eles também, outra característica dessas organizações é serem orientadas a processo, porque o processo me garante o quê? Um padrão, me garante um alinhamento, me garante eu documentar e formalizar, né, para toda a equipe quem faz o que, de forma que eu fique alinhado com todos os interessados aí, né? Então, o processo me permite isso e o gerenciamento de serviço de TI, ele normalmente é orientado a processo. Eu utilizo um modelo de entrega misto com equipe interna e outsourcing, né? Ou seja, nem sempre eu trabalho só com minha equipe interna. Às vezes vale a pena eu terceirizar. Então, eu posso contratar um serviço ou desenvolver internamente, né? Então, é comum acontecer, quando a gente trabalha com gestão de serviço de TI, você identificar algumas demandas que eu tenho e que eu não tenho uma especialidade desenvolvida internamente, que às vezes não pode valer a pena. Então, desenvolver esse modelo de entrega misto é comum. Outra característica é a negociação com os clientes para garantir os recursos necessários, né? Então, ou seja, eu sempre tenho que estar, outra vez aí, como eu estou focado no cliente, eu preciso garantir junto ao cliente que eu vou ter aquilo que eu preciso para eu fazer aquela entrega. Isso é muito importante, porque isso pode inviabilizar aí a minha entrega e deixar o cliente insatisfeito. Então, pessoal, voltando aí, só para repetir mesmo, para ficar bem fixo aí, bem fácil. Então, gestão de serviço de TI, como a gente já falou anteriormente, mas para ficar claro, se existe então numa organização a dependência técnica,
que sempre existe, é necessário que eu tenha uma gestão de serviços lá de TI implementada também na organização, né? E voltando ao que? Isso aí, essa gestão de serviço de TI, ela é uma abordagem que é orientada ao processo, o processo que garante aí a formalização, a padronização, o alinhamento da forma como se trabalha na organização e que garante que eu vou conseguir entregar um serviço, prestar um serviço com qualidade, né? E o foco no cliente. Quem que eu vou atender? O cliente. Então, eu sempre tenho que ter esse foco aí no cliente. E tenho que fazer isso de forma que exista equilíbrio entre uma flexibilidade de alterações e continuidade dos negócios. O que seria isso? Por exemplo, eu entreguei um software, mas o cliente me pediu lá para alterar alguma função ou adicionar alguma função, enfim. Eu não posso ser tão rígido de forma que eu falo assim, nada disso é possível, mas também eu tenho que entender que essas alterações elas têm que ser de forma que eu permita a continuidade dos negócios, ou seja, que eu vou dar continuidade ali naquele negócio sem impactar de forma negativa, né? E inclusive avaliando aí a viabilidade financeira também dessa alteração, dos impactos de custo, etc. Então é preciso avaliar esse equilíbrio entre flexibilidade e alteração, de não ser tão, né? Não pode alterar nada porque tudo demanda, mas também de entender que isso tem que garantir a continuidade do negócio. Além disso, eu tenho que atender o cliente, mas garantir os requisitos de performance, disponibilidade e segurança. Às vezes o cliente quer uma coisa, mas que vai impactar na segurança, né? Então é importante eu ter esse equilíbrio e entender que eu preciso garantir, né? Tanto esses requisitos aí, tanto de performance quanto de disponibilidade e segurança. Não adianta de nada eu prover algo para o cliente, mas se aquilo que eu estou provendo não vai atender o requisito de disponibilidade, por exemplo, vai ficar fora, né? Aí ele não vai conseguir utilizar. Então é muito importante eu sempre ter isso aí em mente. Ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio entre atender as necessidades, mas também manter a qualidade do serviço. Um outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês aqui em relação sempre aí à gestão de serviço de TI, porque a gente sempre fala que a gente tem que satisfazer as necessidades do cliente, mas é importante saber a diferença de cliente e usuário. Normalmente a gente tem que atender tanto o cliente quanto o usuário, mas é importante entender que o cliente pode ser usuário ou não o usuário, porque o cliente é quem vai te contratar aquele serviço, é quem, digamos assim, quer valor agregado no negócio dele, quer lucro para a organização, né? E o seu usuário é quem usa o sistema. Às vezes, dependendo dos casos, por exemplo, o usuário pode ser alguém que está fazendo, por exemplo, uma automatização do sistema e o usuário usa aquele sistema manual, por exemplo. Então, pode ter interesses conflitantes que precisam ser gerenciados. Então, é muito importante entender a diferença do cliente e do usuário nesse contexto, pessoal. Então, dentro desse contexto aí, mais uma vez, ou seja, no meu novo paradigma, né, de TI, novo paradigma de TI, onde a gente trabalha aí com a gestão de serviço de TI, né, a gente aí nesse contexto você não está pensando em TI somente como recursos computacionais, ou seja, a gestão de serviço de TI envolve o uso eficiente do que a gente chama aí dos 3 pilares, que é pessoas, processo e tecnologia, né? A gestão de serviço de TI envolve isso aí, visando ao final entregar serviços como resultado. Ok? Então, um dos pilares aí é justamente as pessoas, né? Então, a gestão de pessoas é muito importante no contexto da gestão de serviço de TI, né? O seu chefe executivo officer, diretor executivo da Venk Tecnologia, em sua palestra sobre como criar TI orientada a processos, destacou. Eu acho bem interessante essa frase aí, porque nos leva a refletir justamente sobre, tanto de um lado, a importância, né, das pessoas, para que a gente faça um gerenciamento, né, eficiente aí do serviço de TI, mas também de como se trata de um ponto aí, um lado vulnerável, né? Então a tecnologia e os processos demandam investimento financeiro e de tempo, ou seja, os outros pilares, né, que é a tecnologia e processo, a gente precisa investir tempo e dinheiro. Já as pessoas precisam de uma atenção especial, pois são um elemento imprevisível do trio, apresentando dificuldades, interesses e vaidades. Ou seja, então não é tão concreto, né? Pessoas é o lado, tem uma ligação direta relacionada com todos os outros pilares, porém ele precisa dessa atenção especial, precisa, né, de entender que as pessoas são providas de interesses, de vaidades, têm dificuldades, né? Então, aí nesse contexto,
quando a gente fala de gestão de pessoas, o que é importante, né? A organização, ela se estruturar, né, para gerenciar e orientar o comportamento humano, né, dentro da organização. Ou seja, a organização ela precisa ter também práticas e políticas para melhorar o que? A satisfação do colaborador. Ou seja, quando o meu colaborador ele fica satisfeito, ele melhora o que? O seu desempenho nas funções, né? Então, aquilo tudo provê um ambiente mais propício para todos os funcionários, todos os colaboradores produzirem melhor, né? Além disso, um outro fator que é muito importante é a definição de habilidades, né, dos profissionais, principalmente aqueles que vai fazer o quê? Interação com os clientes ou com os usuários, porque o cliente e o usuário vai ser o nosso foco, né, na gestão de serviço de TI. Como ele é nosso foco, a gente precisa garantir que os profissionais que vai fazer nessa interação com eles realmente têm essas habilidades, né, para identificar quais são as demandas, né? Então, isso é um fator crítico. Então, nesse sentido, essas competências, no momento da contratação, precisa ser bem identificado, né? Ou seja, se realmente aquele profissional que eu estou contratando para esse propósito tem aquelas habilidades, né? E, além disso, precisa também ser melhor trabalhadas, potencializadas através de treinamentos específicos, né? Então, entre essas habilidades que são importantes para esse profissional, a gente pode falar do quê? Da capacidade de entender as necessidades do cliente e também do comprometimento. O que é o comprometimento? É realmente aquele colaborador, aquela pessoa, se comprometer com aquilo que ele está fazendo, né? Ele não simplesmente se envolver, ir lá e fazer um trabalho, né? Inclusive, a gente tem o exemplo da codorna e do boi, né? Um prato que você tem a carne, um ovo de codorna e um bife de boi, né? O boi ele se comprometeu com aquela tarefa de alimentar a pessoa, porque ele foi parte do corpo dele que foi utilizado, né? E a codorna ela se envolveu, ou seja, o ovo está ali no prato, mas não faz parte do corpo. Então, se comprometer é muito mais, é você fazer parte daquilo ali, né? É você entender que você vai ser diretamente afetado com o resultado daquilo ali que você está visando identificar, no caso, que são as demandas do cliente. O outro pilar, então, pessoal, são os processos, né? Então, a gestão para a gente entender o que é a gestão dos processos, que são tão importantes aí, a gestão de serviço de TI, é importante a gente entender primeiro o que são os processos, né? Esses processos são uma forma de que, segundo Freitas, vamos pegar a primeira definição aí, ele define processo como um conjunto de atividades definidas para atingir um determinado objetivo. Então, sempre quando a gente fala de um processo, essa definição ela aí nos traz o essencial mesmo do que é um processo, a gente tem que entender que um processo ele tem que visar atingir um objetivo e ele tem que ser composto, eu tenho que definir o quê? Atividade, ou seja, um processo tem que definir o que é que eu faço, quais as ações são realizadas para atingir aquele objetivo, né? É importante entender também que processos são diferentes de procedimentos, instruções, políticas, né? Os procedimentos aí, por exemplo, nas organizações, eles visam o quê? Detalhar, descrever de uma forma mais minuciosa, mais detalhada o que é a forma como eu vou executar uma determinada atividade ou tarefa, né? Já o processo, não. O processo, ele me mostra o que é que vai ser feito, né? Então, a gente pode entender que o processo é um conjunto de atividades, ou seja, o que eu faço, né? Quais são as atividades que eu vou fazer para gerar recursos ou resultados, ou seja, gerar saídas usando recursos, né? Que são as entradas, ou seja, eu vou fazer algo, né? Essa próxima figura aí vai mostrar pra gente. Bem, eu vou fazer algo, ou seja, vou fazer atividades ou tarefas, né? Para gerar saídas, que são os resultados ligados, né, aí às especificações das atividades, usando o quê? Entradas, que são os recursos, né? Então, como que eu vou fazer isso? Que são definidos pelos procedimentos. Então, uma frase que define bem o processo, que eu costumo dizer quem faz o quê? O quem seria o quê? Os papéis, ou seja, o conjunto de pessoas com habilidades específicas faz as atividades, ou seja, executa aquelas atividades ou tarefas através de procedimentos ou políticas, né? Ou seja, que mostra como que ela vai executar essas atividades
para gerar o quê? Com o objetivo de gerar resultados específicos, né? Ou seja, saídas, né? E aí pode ser um insumo, pode ser uma informação, pode ser um feedback para retroalimentar o meu processo. E para eu gerar essas saídas, como eu tenho que fazer essas atividades para gerar essas saídas, eu tenho que fazer normalmente usando o quê? Uma entrada, né? Que são os recursos. Essa entrada também pode ser simplesmente uma informação, pode ser um insumo, né? Enfim, então o processo ele tem que me especificar quem faz o quê, de forma que eu consigo replicar isso dentro da organização em qualquer momento aí da minha vida, independente da equipe. Ou seja, eu digo que determinadas pessoas com determinadas habilidades vão fazer determinadas atividades para gerar resultados específicos, né? Eu defino a maneira que a minha empresa trabalha para atingir aqueles determinados objetivos, ok? Então, continuando aí, pessoal, essa figura aí, que inclusive está na apostila aí da disciplina, ela visa também mostrar aí como que o processo, o que está relacionado ao processo, né? Quais informações aí que a gente precisa entender sobre o processo. Então, veja que o processo aqui está no centro da figura, ou seja, ele diz que cada processo pode ser quebrado em uma série de tarefas ou atividades do processo, né? Esse processo, essas atividades, ela usa entradas, né? Ou seja, cada tarefa terá entradas e também vai gerar saídas, né? Então, aqui, quando a gente falou de quem faz o que lá anteriormente, né? O que aqui seria saída. E o processo seria o que, né? Esse processo é o que a gente faz, certo? E usando entradas, né? Além disso, nessa figura, ela fala que é importante meu processo, de cada processo definir ter uma meta, né? Que vai representar o objetivo desse processo, e ter um dono, ou seja, quando a gente define um processo, alguém tem que ter definido, então ele é um proprietário, é um dono do processo, que é diferente de quem executa, ou seja, depois que esse processo está rodando na minha organização, vai ter alguém que vai executar, né, esse processo, ou seja, que vai ser o responsável por ele, mas no sentido da execução, ou seja, um papel que eu defini com habilidade, mas aí é uma pessoa que vai executar isso aí, ok? Né? Além disso, esse processo precisa ter indicadores de desempenho e parâmetros de qualidade, que vai nos ajudar aí na mensuração, né, no dia a dia aí da execução do processo, certo? E ele vai usar o quê? Recursos e ser feito por papéis, né? Então, cada tarefa será executada por uma função, pode ser humana ou software. Sim, essas atividades que são realizadas, elas podem ser feitas por máquinas também, não necessariamente as tarefas, os processos são executados só por pessoas, ok? Então, uma outra informação importante que nos ajuda aí nessa definição dos papéis e responsabilidades dos processos é a que a gente chama de matriz RAS, né? O que seria a matriz RAS? O R é de responsável, ou seja, quem é responsável pelo processo, ou seja, não o dono do processo, quem definiu o processo, mas quem é o executor, né? A gente está falando aqui do executor do processo, o responsável. Então, vão ser as pessoas envolvidas aí no processo. O A de autoridade, quem é o dono, quem decide, né, sobre esse processo. Quem é consultado, quem participa da decisão, né, e quem é informado, ou seja, recebe a informação aí desse processo, dessa atividade realizada. Então, essa matriz RAS é também uma forma de nos orientar e, inclusive, o Agile, o Coach usa esse tipo de informação, esse tipo de técnica aí, para nos ajudar na definição dos papéis e responsabilidades relacionadas ao processo, ok? Tá? Eu finalizo aí sobre a unidade 1 com essa frase, que é: as empresas não querem simplesmente tecnologia ou recursos computacionais, mas sim serviços e entregas que agreguem valor ao seu negócio. Eu acho que isso resume bem o que é o objetivo da gestão do serviço de TI. Ou seja, é você gerar valor para o negócio, né? O que as organizações querem é valor para o seu negócio, né? Ou seja, entregas, né, de serviços, né, ou entregas de fato, né, ou seja, serviços e entregas que agreguem valor ao negócio delas, mas não simplesmente tecnologia, mas na verdade o uso dessa tecnologia, ou seja, quando a gente pensa no triplé, né, de pessoas, tecnologia e processos, ou seja, um processo que vai me ajudar a atender esse cliente com uma determinada qualidade, né, ou prestar esse serviço com qualidade, a tecnologia provendo aí
um suporte, provendo uma customização, uma otimização da forma como esses processos organizacionais são realizados, né? E as pessoas, né, envolvidas de uma forma que elas tenham, digamos assim, os interesses alinhados e estejam também satisfeitos durante esse processo e ao final gerando valor para o negócio aí do cliente ou da organização. Vale ressaltar, gente, eu não falei dos stakeholders, ou seja, quando a gente fala de todos os interessados relacionados aí ao processo, a gente usa o termo stakeholders. Então, sempre quando a gente presta esse serviço, a gestão de serviço tem esse objetivo de prestar esse serviço com qualidade, gerando valor no negócio, é importante também que isso seja de uma forma alinhada a todos os interessados, né? Ou seja, eu vou ter que ter um alinhamento aí e não perder de vista os interesses dos meus stakeholders, ok? Então, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida em relação à unidade, pode me mandar e-mail, me mandar mensagem, tá? Que eu respondo para vocês, ou por e-mail, ou gravando um áudio, um vídeo, beleza? Bons estudos aí, galera. Abraço.